Olá, meus amigos, o SN Podcast está de volta. Você sabe que tem o cristão aquele cristão que vai só para o culto, vai só para a missa. Tem aquele cristão também que tem a função dentro da igreja. E tem um cristão que é o missionário, que vai para dentro do mato, para os lugares mais remotos que você possa imaginar, para as culturas mais diferentes, né? Culturas que a gente nem imagina que existam. E eu estou aqui diante de um deles. O Gesiel Oliveira. Muita gente em Macapá conhece, muita gente no estado todo conhece, né, da política, mas também muita gente desconhece que o Gesiel é um geógrafo, professor de direito também, né, um cara com um vasto conhecimento, ele é oficial de justiça também, serventuário da justiça e um missionário daqueles assim que tá aí para tudo, né? Já passou por poucas e boas também, como dizem no popular, né, Gesiel? Como é que tá? Tá tudo bom? Obrigado, Sede, mais uma vez pela oportunidade que você tem nos permitido aqui para falar um pouco mais sobre isso. Realmente esse é um aspecto assim, a gente não faz isso para estar mostrando, né? Mas quem nos acompanha nas redes sociais sabe o trabalho intenso que a gente vem desenvolvendo já há muitos anos, há mais de 25 anos. Né? Como missionário, né? Como missionário. Você se converteu ao evangelho, digamos assim, né? Há quanto tempo? Como foi que começou? A tua família já é evangélica? Sim, o meu avô era pastor, faleceu durante o período da pandemia. O meu pai, pastor Neri, que era vice-presidente da Assembleia de Deus, a pioneira, foi vice-presidente do pastor Otton durante muito tempo, mais de 20 anos da vida, também pastor. E eu venho, meus irmãos também são pastores, meus tios, então eu venho de uma linhagem aí. Eu nasci mesmo na igreja, aqui na Assembleia de Deus. E os teus filhos? Quantos você tem? E eles também estão frequentando a igreja? Como é que é isso? Eu tenho um filho que estuda fora do país, ele está fazendo medicina. Lá é uma faculdade cristã, então, ao mesmo tempo que ele termina a medicina, ele termina também a faculdade de teologia conjugada, então ele está aprendendo bastante, tem sido uma experiência bem legal. O meu filho do meio tem 16 anos, é o Miguel, está naquele ritmo para fazer o Enem, está próximo já. Ele está no 2º ano, vai fazer como treineiro, o ano que vem é para valer. E a menorzinha está fazendo aniversário hoje, a minha filha. Dia 13, a Larissa está fazendo 13 anos. Uhum. Então você está gravando essa conversa aqui com o Gesiel, já no dia do aniversário da caçulinha dele. E, cara, aí como foi para... Você já era até berço evangélico, berço cristão, né? E como foi? Porque Jesus deixou isso claro, né? Ali no final, de quem já leu os 4 livros do Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, vê que no finalzinho ali Jesus faz esse pedido para os apóstolos, né? Isso. Que é para sair. Eles são capacitados ali com o Espírito Santo, né? E recebem a missão ali de levar a palavra para toda a nação, todas as nações. Todos os cantos da terra, não era só ir para o Oriente Médio, não era para ir para a América, ir para a África, para a Ásia, independentemente do idioma e da cultura, né? Como é que vocês fazem para respeitar a cultura do indígena? Vocês fazem um trabalho muito forte nas aldeias indígenas. Como é que vocês fazem para respeitar as tradições e ao mesmo tempo acrescentar ali que tem um Deus, que tem um Deus onipotente, que tem um filho, né, que veio, né, filho único lá, de Deus? É um campo muito melindroso, é um campo que a gente tem que atuar com bastante cuidado, porque a gente respeita muito a questão da cultura. Isso eu quero até desmistificar um pouco aqui. O trabalho missionário no Amapá, especialmente desenvolvido pelas igrejas, a gente tem um treinamento muito intenso antes de ir para lá, exatamente para respeitar a questão da cultura. Quando nós identificamos que envolve uma questão cultural, pelo contrário, nós fortalecemos, incentivamos os índios a escreverem a sua própria história, a guardarem e repassarem para as gerações futuras e fortalecemos aquele aspecto da cultura. Cada área aqui do Amapá são 5 grandes etnias que nós temos aqui: Garibi Maruono, Uaçá, Caripuna, Wayampi, cerca de 70% está concentrado no Oiapoque, aí são mais de 8 mil índios só lá, mas uma parte bem significativa também está aqui nas tribos indígenas do Tumucumaque. É uma região de difícil acesso, a gente só chega lá ou por um helicóptero de ONG ou por um aviãozinho que é emprestado também de uma ONG, que nós fazemos aí ações sempre nessa região.
A pista onde a gente pousa, lá no Bona, é feito pelos próprios índios. Quem nos acompanha aí no YouTube, se você procurar Gesiel Oliveira, você vai ver como é que é pousar em uma área indígena. Não é fácil, é uma dificuldade muito grande em todos os aspectos, e os índios sempre têm nos recebido muito bem, né? E isso a gente tem observado, porque antes da chegada das missões, em muitas regiões, como por exemplo na tribo indígena Xuxumene, nós tínhamos índices de suicídio muito elevados nessa região. É aqui no Amapá ou no Pará? Aqui no Amapá. Fica nas margens do Rio Paru do Leste, uma região de dificílimo acesso, são cerca de 2 horas e meia de voo daqui para chegar até lá. Nós fazemos um encontro sempre em outubro, né, nessa região, e tem gente que vem de todos os lugares. Um dos últimos encontros teve gente, tem índios, Sede, para você ter uma ideia, que chegam a caminhar até 10 dias no mato, para se deslocando, dormindo em árvores, né, porque eles dormem suspensos com seus filhos, até chegar lá naquela região para aprender. É uma troca de informação muito interessante. Todo mundo pensa que índio é tudo a mesma coisa que não Amapá, e não é. Cada um tem a sua língua, cada um tem a sua cultura. Há uma diversidade muito grande. Eles vieram dos mais distantes lugares. Tem índios aqui, estou falando de populações que já estão aqui há mais de 1.500 anos. Então você imagina a riqueza cultural, linguística, né? E se você for analisar, as características dos índios são muito parecidos com os esquimós. Você já percebeu isso, como o índio é um esquimó? Os traços, porque eles vieram, né, de lá. São povos que vieram daquela região da Lapônia, daquela região há cerca de 12 mil anos atrás, quando houve o último período glacial. Aquela região da Rússia, onde hoje fica aquela região, se formou ali o Estreito de Bering, hoje onde é o Estreito de Bering. Aquela região foi congelada, e foi por ali que aqueles povos passaram e foram descendo na América do Norte até chegar aqui há cerca de 10 mil anos atrás. Muitos desses povos se estabeleceram aqui na Amazônia por volta de 3 mil anos atrás, e a maioria, boa parte deles chegaram nessa região aqui no Amapá há cerca de 1.500 a 2.000 anos atrás. Então, são populações... Foi nessa época que fizeram, aproveitando que você está aqui, tem amplo conhecimento também, né, antropológico também, dessa história toda da origem dos povos indígenas. Ali em Calçoene, a gente indo ali para a região do Cunani, no meio do caminho, a gente passa, eu aconselho as pessoas que não é fácil chegar lá, mas se você chegar em Calçoene, você conversar com um morador lá, ele vai te mostrar quem que vai poder te levar lá. Eu recomendo esse passeio. Eu estou falando daquele Parque do Solstício, né? Exatamente. Que são aquelas pedras, né? Como Stonehenge amapaense. Exatamente. Do lado esquerdo, você indo lá para o Cunani, você vai passar por esse parque arqueológico, né? Arqueológico? Sim, o Parque do Solstício. Sim. Essa é uma das regiões mais antigas. Aquele povo é um dos que traz mais curiosidades. Era um povo indígena. Era um povo indígena. E na prática, se você for observar, aquele povo praticamente desapareceu sem deixar vestígios, né? E existem vários relatos de situações iguais a essas que aconteceram em diversas partes, com incas, com maias, com os astecas. Nós temos aqui no Amapá também. Embaixo, aquela região, aquele domo ali que se forma, aquilo ali foi feito pelos próprios índios. Ali embaixo, eu já tive a oportunidade de escrever uma matéria sobre isso. Procure depois no Google, você vai achar sobre essa matéria. Eu conheci o seu Garrafinha, um senhor que descobriu essa área em 1964. Ele é o guarda-parque lá naquela região. O cara tem um conhecimento sobre aquela região fenomenal, sabe, Sérgio? E ele foi o que desvendou aquela área, e ele guarda também muitos segredos até hoje. Na conversa que ele teve comigo, ele disse que tem cavernas que têm artefatos de guerreiros que estão guardados e que só ele sabe, até hoje, estão guardadinhos lá. Entendeu? E então é algo interessante, porque nos mostra assim, que aquele povo naquela época, com aquelas pedras, se você olhar a pedra do cavalo, por exemplo, ela marca exatamente ali, ela foi colocada com um propósito, marcar as estações do ano. Então eles já tinham esse conhecimento de astronomia. Eu estou falando de um povo que viveu há 1.500 anos atrás. Era um relógio de estações, então. Um relógio de estações, e também tem um outro sentido religioso, porque embaixo daquela região eles enterravam também os seus guerreiros. Pois não sei se vai dar para ver na imagem que a gente vai mostrar aqui durante a entrevista, esses indígenas que construíram esse parque lá, esse relógio de estações, eles fizeram uma base, né?
É um terreno alagado, né? No inverno fica alagado, é difícil de molhar o pé para poder chegar lá direitinho. Mas dá para ver que foi feita uma base, colocaram um material ali, né? E de onde veio aquelas rochas? Que aquela rocha não é dali. Nós e a gente não vê, né? não vê aquelas pedras em lugar nenhum. Lugar nenhum. É outro enigma. De onde veio? E mais, cada pedra daquela pesa no mínimo cerca de 3 a 4 toneladas. Como eles arrastaram até lá em cima? Né? Com que tipo de material? Parece que a gente entrar na máquina do tempo e de olhar para aquele dia que estavam construindo aquilo ali ia ser muito interessante. Mas é fenomenal. São cenas que os missionários, né, veem. Né? Esse é um exemplo. Né? Esse é um dos tantos. Eu tenho procurado escrever muito sobre a questão da cultura no Amapá aqui, sabe? A riqueza. Eu tive contato, eu vou falar aqui para vocês em primeira mão. Eu sei que tem muita gente aqui, talvez que não tenha noção, mas a diversidade, da biodiversidade na Amazônia é muito grande. Eu falo assim da ictiofauna, da vegetação. O Rio Amazonas e a Amazônia é a maior, se você for analisar em termos comparativos, é a maior em quase tudo. Então, existem ainda muitas espécies que não foram catalogadas aqui dentro da Amazônia, especialmente nessas regiões onde são muito fechadas. E tem um relato muito grande, eu estou escrevendo um artigo, eu vou concluir por esses dias, vou escrever, vou finalizar para mostrar sobre um animal que foi descoberto lá nessa região. Um animal que ele vive uma parte na água, outra parte no seco, né? E ele ainda não foi catalogado. Eu fiz uma pesquisa já bastante. Você fez foto? Não, ainda não tenho fotos ainda, mas o relato dos indígenas é muito comum desse animal que aparece. Eu perguntei, procurei saber como é que esse tipo de animal, eles me descreveram para mim que é parecido como se fosse uma mistura meio de anta e um bico assim mais ou menos parecido como se fosse uma tromba. É um quadrúpede então? É, quadrúpede, exatamente. Então, falando agora da cultura, e vocês deparam com a história, com esses costumes todos, mas existe um problema nas aldeias que é o alcoolismo, né? É o contato do indígena ali também com a droga, né? Com o álcool, aí isso vem a depressão junto. Sim. Qual a importância que tem esse trabalho de vocês assim? Claro, a gente está vivendo uma sociedade que está bombardeada, né, de droga e vivendo a depressão também, mas e lá na aldeia, como é que é isso? Como é que assim como nós isso? Também, né? Eles vivem também, tem as mazelas. Você imagina num lugar de uma tribo indígena onde não tem um posto policial. Se alguém um índio quiser matar o outro, ele vai lá e mata. É assim que acontece. Então, é importante porque as missões, elas têm esse sentido de apaziguar, de falar e de trazer princípios e valores que falam sobre a paz, sobre o respeito. Eu fui ministrar em uma tribo indígena que eu não sabia, Célio, chamada de Xuxumene. Eu não sabia que aquela tribo estava brigando. Tá? Parece que já tinha um índio já tinha matado por besteira. Começou por uma besteira lá. De um lado da tribo resolveu casar com a outra e parece que depois, quando se deixaram, o filho ficou para cá e o cunhado tomou as dores. Enfim, houve um problema, estava um problema tinha sério duas lá. Tribos em guerra. Já tinham puxado faca, era um problema sério. Nós chegamos lá e eu não sabia dessa situação. À noite, nós chegamos, trouxemos uma palavra sobre respeito, sobre valorização, sobre o amor, mostrando que ali há uma grande família. E se já são poucos, se não cuidarem, começarem a brigar e se dizimar entre eles, aí vai ficar mais difícil ainda. E nós falamos sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu estava falando sobre isso, estava falando sobre o amor, eu estava falando sobre o respeito ao próximo, e eu não entendia, porque a igreja estava, naquele momento ali, a igreja não, na verdade, ali o local onde a gente reúne estava dividido. Aquela tribo daqui não falava, estava com raiva desse lado daqui. E olha só, eu não sabia de nada disso. E no final, bastou que os dois caciques viessem, se dessem um abraço e aquele clima de paz, se abraçaram, acabou. Ali, quer dizer, uma palavra, sabe, de respeito, de valorização, de trazer o reforço desses princípios, isso vale e pesa muito num lugar como esse. Por que você acha que tem muito consumo de droga, de álcool, principalmente de álcool em algumas aldeias? A gente verifica isso nas próprias aldeias que ficam na fronteira, né, do Oiapoque com a Guiana Francesa.
E por que tem tanto caso de depressão, assim, na tua opinião? Infelizmente são rotas, né? São rotas que o próprio tráfico, o narcotráfico utiliza. Então, eles têm uma facilidade para, se quiserem, eles têm como ter acesso. Então, quando você chega em um lugar como esse, um lugar que... Mas mais é álcool, né? O problema. O álcool, exatamente. O álcool é muito forte. Onde você chega num lugar onde o álcool e as drogas já chegaram primeiro, é muito difícil. São, assim, portas muito grandes que acabam estimulando situações como as que eu relatei aqui para você sobre a questão do suicídio, que é muito forte ainda em muitas tribos indígenas aqui na Amazônia. Ainda existe infanticídio ainda? Ainda existe. Existem algumas tribos isoladas aqui que ainda praticam. Inclusive, uma dessas que a gente isoladas, visita, né? Hoje existem, dá para contar, assim, dá para pontuar quais as que ainda... Eu conheci uma nessa região que praticava, inclusive eu fui lá e vi onde eles enterravam, né? Em que situação eles matam as crianças? Eles acreditavam em questões, por exemplo, de que uma criança que nasce com algum tipo de deficiência, aquilo pode trazer uma maldição. Por exemplo, em uma dessas tribos, se nascer gêmeos, eles acham que aquilo é uma alma amaldiçoada, entendeu? Então tem que escolher um. Então são coisas assim que vieram. Mas aqui no Amapá tem aldeia assim? Não, aqui no Amapá, nessa tribo, fica no Pará. Uhum. Porque naquela região do Parque do Tumucumá, que ele pega uma parte do Pará e Amapá. Então, hoje não tem mais nenhuma aqui no Amapá que pratica. Mas eles praticavam no passado. No passado, eu estou falando há cerca de 30 anos atrás, tinha tribos aqui nessa região que praticavam assim. Tem pastor evangélico indígena? Tem. Aqui no Amapá já tem? Tem. Um deles que sempre nos acompanha é o Cacique Toré. Ele fala várias línguas, traduz para o Ayampi, ele sempre está com a gente nessas missões e a gente tem todo esse cuidado também de trazer eles. Nós temos uma base, a Assembleia de Deus aqui tem uma base lá na Ilha Mirim, de apoio. Lá ficam vários indígenas e ali é para serviço social, mas claro, também a gente dá o apoio espiritual para quem chega numa situação complexa. Eu digo assim, você tem a opção de escolha, sabe, né, Célis? Aqui, como nós, eu posso escolher seguir o catolicismo, posso escolher seguir os evangélicos, posso escolher seguir a Umbanda. A mesma coisa com eles também, eles têm opção. Ninguém chega lá forçando, né? Tem aquela ideia de que a gente está catequizando. Não, a gente chega somente e dá a oportunidade para que cada um escolha seguir. Se você quer seguir, tudo bem. Se não quer seguir, a gente respeita também. E não vai fazer distinção nenhuma na hora da ação social. A gente está falando só do trabalho agora missionário nas aldeias indígenas. Tem os com ribeirinho também. Pois tem os ribeirinhos. Mas antes da gente ir partir para as outras comunidades tradicionais também da Amazônia, fiquei encantado por um vídeo que você me mostrou, a gente vai colocar aqui na entrevista, de indígenas, não lembro qual era a tribo, eles estavam cantando um hino que eles fizeram, um hino evangélico, no idioma deles, o idioma, o dialeto, né? Isso. Achei fantástico isso daí. Quando eu vi as índias cantando, quando eu fiz esse vídeo, joguei, é um dos vídeos mais visitados, está com mais de 40 mil acessos. E eu perguntei pro Cacique Toré o que é que elas estão falando, porque eles inventam os hinos lá, né? E ele me disse, olha, eles estão dizendo que Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Achei espetacular. E eles fazem uma dança também. Fazem uma dança. Né? Enfim, essa parte a gente deixa à vontade por conta deles. Quando a gente vai para lá, eu acho que eles transformam mais a gente do que a gente transforma eles. Porque eles pintam a gente e a gente participa da parte cultural. Então, isso acaba, na verdade, atraindo várias outras tribos, como eu disse, que vem andando, às vezes, dias e dias no mato para poder participar daquele momento. Aquilo ali virou uma concentração muito proveitosa. Não sei se você chegou a ver na internet, nas redes sociais, eu acho que no YouTube tem esse vídeo, a gente até, inclusive, publicou no portal, uma igreja inteira sendo deslocada de uma comunidade para outra. O prédio da igreja de madeira, fizeram uma balsa ali, né? Ela ficou flutuante e estavam deslocando ela, puxando ela pelo rio. Mas, se não me engano, era uma igreja adventista. Estavam fazendo isso com ela, aqui no interior do Pará, pertinho aqui do Amapá. E, assim, nas comunidades ribeirinhas, né, você vê muito uma igreja. Sempre tem uma igreja. Né? Você entra com um barco nos braços de rio, assim, nos igarapés mais distantes, aí você passa por uma igrejinha pequenininha,
Legal isso, né? É interessante. Onde o Estado não chegou, onde a escola não chegou, onde o posto de saúde não chegou, onde ainda não chegou a polícia, lá tem uma igreja. E é interessante que o convívio, a presença ali de uma igreja, ela fortalece esses laços de valores, de respeito. É muito importante. Você identifica isso facilmente porque a criança que é criada dentro de uma igreja, ela cresce com respeito, com valores, cresce aprendendo a respeitar o próximo. E o mais interessante, cria uma sensação de coletivismo. Quando alguém está se sentindo ruim, sempre tem alguém para apoiar. Quando alguém está passando por uma dificuldade financeira e às vezes não tem o que comer, e pode ter certeza, se fizer parte da igreja, sempre terá alguém ali para dividir o pão. Então isso é Quais são os principais problemas que vocês encontram familiares, assim? Vocês, quando chegam na casa de alguém ribeirinho, né? Aqui mesmo vocês encontram problemas familiares. Geralmente violência doméstica, geralmente no Marajó, um problema muito sério também, né? Que a gente tem observado, questão de prostituição infantil. É grave esse problema aí, deve ser enfrentado, essa bandeira tem que ser levantada. É uma situação grave, né? E são problemas assim que você não encontra só em uma comunidade ou outra, é muito comum, né? Tem muito caso de incesto também que vocês acabam encontrando? Também, é verdade. Pai que engravidou a filha, depois engravida outra, depois engravida outra. E isso não é só lá. A questão do incesto, deixa eu te falar. Agora eu vou te falar como oficial de justiça. Eu estou observando isso nas notificações que entrego também aqui todos os dias. Durante o período da pandemia, houve uma explosão de problemas ligados à questão de incesto. Muito sério. Mas talvez porque... No interior do estado? No Amapá, aqui em Macapá. Né? Eu, outro dia, fiz uma contagem de 20 notificações que eu saí para entregar. Mais ou menos 5 ou 6 eram relacionados a isso. E aconteceram durante o período da pandemia, quando todo mundo foi fechado em casa, quando foi ali que criou muitas vezes acabou multiplicando esse problema, um problema muito grave. Mas não dá para botar a culpa no confinamento, né? Assim, é uma doença, né? Não, eu não estou, de maneira nenhuma quero ser interpretado aqui dizer para colocar a culpa no confinamento. Estou dizendo que pessoas que já têm uma índole, um péssimo caráter, se aproveitaram dessa situação, entendeu? Para multiplicar esse tipo de crime. Não foi um nem dois, foram muitos crimes que aconteceram desse tipo aqui em Macapá. Durante o período de confinamento houve também aumento da violência doméstica. Eu converso com as famílias e tenho sempre observado isso, né? Sempre a gente conversa e ouve sempre, isso aí aconteceu durante o período da pandemia. Isso é um dos tipos de crimes que aconteceram muito durante os Outro também que está muito relacionado à questão de violência doméstica. Sim. Violência doméstica foi um outro crime também que explodiu durante esse período por conta disso aí, né? Eu ia falar lockdown, né? Durante os lockdown. Mas não foi lockdown o tempo todo, mas teve realmente um período de recolhimento das famílias ali e muitos crimes acabaram acontecendo. Aí você estava falando também no início da entrevista, Gesiel, sobre as aventuras de avião, né, para chegar nesses locais assim muito distantes assim. E você já passou algum tipo de sufoco em avião para pousar em aldeia, em comunidade afastada? Meu Deus, já. Uma vez eu me lembro que num desses retornos o piloto fez o cálculo, mas tem que calcular resistência. A gente veio pegando vento contrário desde lá até aqui. Quando a gente passou ali por cima do Laranjal do Jari, eu vi que eu olhei assim e disse, aquilo está certo, está marcando correto? E isso não está marcando correto. E ore aí, pastor, porque eu não sei se a gente vai ter gasolina suficiente para chegar lá. Quer dizer, gasolina não, é combustível de avião, né? E eu fiquei com medo nesse dia. Enfim, mas assim, no geral, nós nunca tivemos os pilotos que vão sempre são muito responsáveis, né? Numa das tribos, a pista é muito pequena. Então, quando você decola, vem contra o vento. Tem que ir com força total, senão você bate na montanha. E quando você pousa, tem que pousar no ponto exato, porque senão você cai no rio. Então ali é uma região muito montanhosa, para achar um local para fazer uma pista é muito difícil. A pista de Afuá também a pista do município de Afuá, ela é
ela é de cimento, é de concreto ali, mas ela é pequenininha também, ela é bem desafiadora, né? Aquela pista lá dá um pouco de medo. Agora, vocês se deparam muito com casos de possessão demoníaca, essas situações todas de problemas espirituais, assim, vocês encontram? Como é que vocês lidam com esse tipo de... Sim. Inclusive, eu presenciei numa dessas viagens uma menina, tinha 10 anos, ela estava possessão demoníaca mesmo, e já estava há 6 meses. E o pai dela, quando trouxe, nós estávamos orando no meio da tribo, já tinha terminado o culto, a gente foi orar, estávamos ali conversando naquele momento, e trouxeram essa menina, e essa menina vinha falando com uma voz, não era a voz dela, uma voz bem diferente, e ela estava temerosa. Ela dizia que via pessoas que já tinham morrido olhando na beira do mato lá, e isso causava assim também um temor nos próprios índios. Eu disse, vamos encerrar isso aqui hoje acaba isso. Eu levei os missionários, juntamos lá, meu tio que é secretário de missões, sempre está nessas missões, é ele que sempre me convida, me leva, né? Essa missão espetacular, ela é desenvolvida até hoje pela Assembleia de Deus, a pioneira. Tá? E eu sempre vou como apoio, né? E lá a gente une forças para que o projeto vá avançando. E eu estava nesse dia com mais um missionário coreano chamado de Miguel, mais o Emerson, que é o piloto, e mais o meu tio chamado de Pastor Job. Nós oramos por essa menina foi liberta, caiu fraca, levaram ela para a Oca, e depois disso aí os índios ainda temerosos, e essa coisa estava se espalhando, o medo se espalha numa velocidade muito grande. Mas acredita naquele nível que os filmes mostram, assim, da pessoa possessa ter uma força descomunal, aí sobe na parede, sobe no teto e flutua? Sério, eu já vi coisas que... Eu vi uma possessão no interior de Taubal, de 12 pessoas, uma possessão coletiva. Eu vi uma pessoa, eu vou falar aqui, as pessoas, os pastores que estavam comigo testemunharam também, tinham outros 4 pastores. A pessoa que estava endemoniada chamou o nome dos meus 3 filhos, num lugar que eu nunca tinha ido, num lugar que... Então, o demônio ele trabalha com medo. Você tem que chegar e, como trabalho espiritual, eu acho que não sei se é o lugar adequado para a gente conversar sobre isso aqui, mas assim, tem muita coisa que acontece assim que realmente foge à nossa compreensão mesmo, sabe? Essa é uma curiosidade que achei interessante, mas o que a pessoa tem que fazer, pastor, para ser um missionário? Ele tem muita gente que, assim, a gente quando vai na igreja, às vezes, a gente ouve falar muito do chamado, né? Eu tenho um chamado para ser missionário, eu tenho um chamado para ser diretor de algum departamento, ser músico. Como é que a pessoa identifica que ela está sendo chamada realmente? É interessante porque dentro da igreja a gente vai desenvolvendo e percebendo também, as lideranças vão identificando quais são as habilidades de cada um. E a gente vai vendo, tem um que é mais voltado para evangelismo, tem outro que é mais voltado ali, uma outra que é mais voltada para o cântico, tem um outro que é mais voltado assim, para cuidar do som, tem outro que é mais voltado para instrumentos, para tocar bateria, e aí a gente vai conseguindo identificar, né? E o interessante é que dentro da igreja esse saber ele se multiplica também, né? É muito comum que o jovem que aprendeu a tocar guitarra ou que tocar baixo, ele vai ensinar outros também. E aquilo vai se multiplicando como uma corrente. Naturalmente vão surgindo talentos. E por isso que não é incomum a gente ver muitos talentos que hoje, muitas vezes, depois saem da igreja, né? Vão cantar, como a gente diz, para o mundo, né? E saíram de onde? De dentro da igreja. Por quê? Porque lá, desde o berço, ele vai desenvolvendo aptidões, a gente vai conseguindo identificar onde é que ele se destaca mais. E dentro daquela área ele vai recebendo apoio, incentivo e o resto vai naturalmente. O crente, ele é bem recebido nas casas, assim, ele bate na porta, aí alguém atende, às vezes já vem com uma vontade já, né, de falar. Hoje, né? já está bem melhor, hoje já há uma compreensão, mas houve um tempo... Oferece um cafezinho, assim, uma água, um bolo? Muitas vezes sim. A gente, na verdade, quando orienta, né, o jovem, o adolescente, ou a pessoa que vai com a gente nesses evangelismos, a gente recomenda, se ele te destratar, nunca rebata, né?
trate bem, sorria, né? Agradeça e siga a viagem. E quando vocês chegam numa casa e tem alguém que está alcoolizado, assim, já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu, inclusive, acidentes. Nesse caso aí, a gente pede para que tenha bastante cuidado, porque a pessoa alcoolizada, ela está fora das suas funções cognitivas, não tem compreensão. Nós tivemos uma situação aqui no São Lázaro que chamaram. Aí o que aconteceu? O marido chegou, porre na casa, né, muito bêbado, aí puxou o teçado para a esposa. Aí ela vai e chama o pastor. O pastor muitas vezes não tinha aquela orientação, aquele acompanhamento. É por isso que a gente dá muito curso nesse sentido. Se está bêbado, espera passar aquela situação, deixa passar, deixa acalmar, espera algumas horas, fala no outro dia. Às vezes é o caso até de chamar a polícia, Exatamente. Chamar a autoridade policial. Por conta né? disso, o que aconteceu? Ele cortou a mão do pastor. Aí no São Lázaro isso aconteceu. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a pessoa está fora das suas funções. Ali pode agir de qualquer maneira, de maneira imprevisível. Né? Como é que tá essa experiência nas comunidades ribeirinhas? Assim, quais são os principais desafios? As comunidades ribeirinhas, aqui no Marajó, a gente fala em Marajó, mas na verdade é um arquipélago gigantesco. Só para você ter uma ideia, são 2.100 ilhas, cerca de 533 mil pessoas e cerca de 15 mil comunidades. Então é um desafio gigantesco. Nós temos um projeto, que esse projeto é encabeçado pelo Coronel Jaime, o Jaime Nascimento. Esse, juntamente com o pastor Job, eu faço parte também, chamado de Projeto Nova Jerusalém, projeto espetacular, reúne normalmente 20, 30 voluntários, e esses missionários vão uma vez por mês, inclusive a nossa viagem é agora, quinta-feira. Nós escolhemos uma comunidade e vamos para ali, e a gente leva roupa para doar, leva sapatos, leva cestas básicas, vai um grupo também para prestar apoios assim, jurídicos, apoios de enfermagem e diversas outras coisas. Durante o dia nós fazemos ação social e à noite a gente faz uma cruzada, né? Juntamente à tarde fazemos um evangelismo de casa em casa, falando do amor de Deus, levando esperança, e tem muito, muito, muito testemunho maravilhoso que tem mudado a vida de muita gente que nunca recebeu uma visita de um pastor, gente que nunca, assim, o que a gente tem ouvido muito relato é que, olha, nunca veio um médico aqui na minha casa, nunca veio uma pessoa, então como é que vocês nos acharam aqui, né? E a gente vai com esse barco missionário, sempre, a gente nunca repete comunidade, sempre vai numa comunidade diferente, exatamente porque são milhares de comunidades e o nosso projeto é alcançar o máximo possível. Nós já vamos para a viagem de número 36 agora, nessa próxima quinta-feira. Bacana, então. Quem quiser saber mais sobre as missões, os desafios aí de ser um missionário aqui na Amazônia e acompanhar mais de perto o trabalho de José Oliveira, pode acessar o YouTube, né? Sim, todas as Instagram, plataformas sociais. Está lá direto, sempre atualizando. Obrigado, Bacana, meu irmão. Obrigadão. Muito obrigado. Valeu. Você que chegou até aqui, curte e compartilhe esse material que o YouTube vai entender que ele é relevante e vai continuar oferecendo para outras pessoas também terem acesso. Valeu e até a próxima.